Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Podem sentar, em nome de Jesus. Hoje é janeiro profético. Mês de janeiro todo nós estamos nesse propósito. E eu creio que essa noite o Senhor tem uma palavra poderosa para o teu coração. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, até que você visualize. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, nosso pastor Roberto. Obrigado, pastor, por esta oportunidade. Confesso ao Senhor que as minhas pernas estão cheias de alegria. Não é fácil, irmão. A gente é o menor dessa casa. Eu não sou tão bom pregador como bons pregadores que tem aqui, mas Deus usa a gente quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na onde Ele quer. E eu creio que essa noite não vai ser diferente, pois a honra, ela não é dada a nós. A honra é para a glória do nosso Deus. Todo louvor é para Ele, toda adoração é para Ele. Louvo a Deus pelos meus amigos, companheiros de ministério, que vão ter paciência de me ouvir aqui essa noite. Os senhores intercedem por mim aí, me ajuda aí. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. A epígrafe desse texto diz-nos: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Somente até aqui. Meus amados, este texto, nós já ouvimos muitas mensagens baseadas, extraídas desse texto. E aprove o Senhor essa noite falar conosco uma vez mais, baseado neste texto. Nós olhamos para esta cidade chamada Jericó, e passa desapercebido ao nosso entendimento, aos nossos olhos, o quanto esta cidade já foi e já apareceu na Bíblia Sagrada. Nós às vezes nos fechamos para a história de Jericó por um episódio que ela teve no Antigo Testamento. Nós sabemos que quando a Bíblia fala de Jericó, nós lembramos de duas ocasiões, que foi a ocasião de Josué e esta agora em que Jesus passa por ela. Mas Jericó não foi mencionada só essas duas vezes na Bíblia. Jericó foi mencionada 3 vezes. Nós olhamos para esta cidade e vemos a primeira vez em que ela é mencionada no livro de Josué. A Bíblia diz que os hebreus, quando saem do Egito, são libertados do Egito. Eles passam pelo Mar Vermelho. Logo após esses eventos acontecerem, logo após as tábuas dos 10 mandamentos serem entregues a este povo, nós vemos a morte de Moisés. Nós vemos que Deus assim o recolhe, e agora, como sucessor de Moisés, Deus levanta Josué. Josué é incumbido a direcionar esse povo para o caminho da terra prometida. E a Bíblia nos diz que eles passam o Jordão e se deparam com Jericó. Jericó, uma cidade de muros fortificados. Jericó, uma cidade muito bem guardada. Mas a Bíblia diz que eles deram 6 voltas. Na 6ª volta, Deus fala com eles e diz a eles: dê mais 7 voltas.
Então nós contamos, eles deram 13 voltas no total daquela cidade. Aqueles muros são engolidos por aquela terra. Então eles invadem aquela cidade. Eles matam todos que estão ali, ressalvo somente a prostituta Raabe. Salvo ela e os seus, a Bíblia diz. Então aquela cidade foi assolada, tudo destruído, mataram todos os moradores daquela cidade, queimaram tudo, a ordem de Deus, para que não retirasse nada dali, para que não levasse nada dali, tudo deveria permanecer ali. Então assim foi feito. Observa que nos dias atuais há estudos profundos de arqueologia que veem em uma camada dos escombros de Jericó muitas cinzas, e vasculhando essas cinzas eles encontraram vários vasos com muitos cereais dentro desses vasos que estavam cheios logo após a colheita. Se você entender bem aqui, todo saqueador de cidade, quando eles invadiam as cidades, eles roubavam tudo que nela tinha, queimava ela, levava tudo embora. Nessa ocasião não, tudo ficou lá. Prova disso que os estudos arqueológicos provaram e mostraram os vasos com cereais ainda cheios. Escute, Josué então, depois de ter dominado e ter acabado com esta cidade, ele lança uma palavra de maldição sobre ela, dizendo que se alguém reconstruísse aquela cidade, ao firmar os seus alicerces, o seu filho mais velho morreria. Que se ao firmar então as portas logo após, o mais novo morreria. Josué lança essa maldição. Passados-se muitos anos, no reinado já de Acabe, lá na frente, a Bíblia diz que um homem por nome, aleluia, de Hiel, ele então decide reconstruir esta cidade. Hiel decide reconstruir Jericó. Quando Hiel ele lança os alicerces, o filho mais velho de Eliel morre. Então Hiel não desiste. Hiel continua construindo. Quando ele agora lança as portas de Jericó, a Bíblia diz que o filho mais novo de Hiel agora morre. Escuta bem uma coisa: esta cidade vem sendo lembrada pela sua maldição, pela causa que ela está afetando a história de Israel. Mesmo assim foi reconstruída. Observa que agora, já no Novo Testamento, já nos tempos de Jesus, Jesus vem passando pela sua última viagem, a sua última incursão. Jesus vem, ele passa por Samaria, ele visita o poço de Jacó, ele ganha a mulher samaritana para o evangelho. Jesus então desce para Jericó. Foi uma viagem extensa, cansativa, pois as montanhas são muito densas, é muito alta. Jericó é conhecida como a cidade mais velha da humanidade já povoada. Jericó também, ela ganha no recorde da cidade mais baixa. Ela é 270 metros mais baixa do nível do mar. Então Jericó ficava em um vale, o vale do Rio Jordão. Jesus sobe a Israel e agora Jesus desce para Jericó. Jesus vai entrando na cidade com seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus, passando pela cidade, um homem queria ver ele de qualquer jeito, chamado Zaqueu. Esse homem sobe a uma figueira brava e ali fica esperando Jesus passar. Jesus, quando chega, para, olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Escuta bem aqui, a Bíblia diz que todo homem, todo ser humano que estivesse debaixo de maldição, só seria quebrada a sua maldição se uma autoridade espiritual o chamasse. Então Jesus ali disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus está quebrando a primeira maldição, a maldição do filho mais velho. Zaqueu desce. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Jesus então descansa, pernoita ali. Logo pela manhã Jesus vai saindo pela incursão, pois ele está indo de caminho ao Gólgota. Ele vai saindo. Quando ele vai saindo das portas de Jericó, a Bíblia diz que um moço ali estava e era conhecido. Ele era o cego de Jericó, ele era o Bartimeu, filho de Timeu. A história vai nos dizer que Timeu foi um grande soldado, um dos generais do exército de Israel, que levantou uma milícia para lutar contra o império babilônico. A Babilônia veio, pegou Timeu, matou ele cruelmente, pegou seu filho mais novo, vazou seus 2 olhos, colocou uma túnica nele de saco e disse: esta capa vai te servir como sinal
sinal de represália para todo aquele que passar por ti. Lembrar que todo opositor da Babilônia, ele é maldito, ele é cruelmente penalizado pela Babilônia. Colocaram ele na porta da cidade. Fica aí mendigando, porque Jericó era uma cidade estratégica, por ela ser o caminho de todos os povos vizinhos para subir a Jerusalém. Jericó ficava no caminho de Israel para Jerusalém. Jericó ficava no caminho do Oriente para Jerusalém. Os viajantes tinham que passar por ali. José e Maria, quando foram a Belém para ir lá no alistamento, e quando nasceu Jesus em Belém, passaram por ali. Jericó era uma cidade de passagem, então passava-se caravanas todos os anos, pois as festas em Jerusalém eram festas anuais, e passavam por ali e colocaram ele ali como símbolo de represária. Aquele moço já recebe uma maldição, ele é dado à escravidão e à mendigação. Fica aí, tem que ficar aí no sentido de escravo e como símbolo de represária para todo aquele que quiser se levantar contra o Império Romano. Escuta, foi uma maldição que ele não pediu. O seu pai levantou uma milícia de rebelde e ele foi penalizado. Era uma maldição que veio do pai. Está pegando aí a visão já ou não? Escuta, Jesus vai passando, ele olha, ele então entende, ele ouve o barulho, ele vê, ele escuta o barulho, e aí então ele pergunta: quem que é? E dizem: é Jesus o Nazareno. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escute, Jesus para, escutando a voz dele, e então diz: tragam ele até aqui. Ou seja, ele está dizendo: eu estou quebrando a maldição do mais novo. Aleluia. Escuta o que Deus quer dizer aqui essa noite. A primeira coisa que aquele homem teve, um título, um rótulo, uma marca, colocaram nele: é mendigo, é pedinte, você vai estar debaixo de maldição. Escuta, meu irmão, todos os rótulos que lançaram contra a tua vida, todas as marcas negativas que colocaram sobre você, hoje Jesus está dizendo: eu estou quebrando as maldições. Calabaia séria, calamandaga suide couvanai. Aleluia. Oh, é hoje a noite de Jesus quebrar as maldições sobre a tua vida. Eu imagino aquele moço, quando ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Pela lei mosaica, ele não poderia incomodar uma autoridade espiritual. Ele correria o risco de ser apedrejado. Então os que estavam em sua volta diziam: cala a boca, fica quieto, se a coisa está ruim pode piorar, para de gritar, porque se ele resolver se incomodar com você, você vai ser apedrejado. Fica quieto, para, cala a boca. Aquele moço decidiu correr o risco. Pior que está, não fica. Preciso aproveitar a oportunidade do rei que está passando aqui. Ou seja, ele era da linhagem de Davi. Ele é o que veio para quebrar as maldições. Ele é o que veio para mudar histórias. Oh, aleluia. E olha que interessante, ressalve isso. Jesus é da linhagem de Davi. Davi é da linhagem de Rabi. A única sobrevivente de Jericó. Aleluia, você não pegou. Jesus, quando pisa em Jericó, porque cada movimento que Jesus fazia sobre essa terra tinha um propósito, tinha uma importância, tinha um cumprimento, tinha uma quebra. Oh, aleluia. Quando ele entra em Jericó, ele já se lembra: eu sou da linhagem de Davi, sou da linhagem de Raabe. A minha ancestral viveu nessa cidade. Por uma maldição, essa cidade nunca mais foi bem vista. Pelo contrário, nos tempos atuais, aquela cidade servia como refúgio